Olá, eu sou José Loures, eu sou artista multimídia, sou produtor cultural, sou professor de histórias e quadrinhos e também produtor aqui da Rede Estadual de Goiás. No momento eu estou aqui em Anápolis, trabalho e resido aqui. A minha formação, eu sou graduado em artes visuais pela UFG, tenho mestrado também pela UFG em arte e cultura visual, tenho doutorado em artes pela UNB e uma porrada de especialização e licenciatura por aí. Eu também sou artista, apesar de que hoje a minha profissão de professor, ela meio que é a minha principal fonte de renda, dedicação, mas eu trabalho muito sobre jogos, videogames, jogos de tabuleiro, cartas, sobre sexualidade e principalmente a questão do digital, né? O que é o ser humano digital, o que interessa, o que instiga, né? E é isso. Quando eu entrei na UFG, eu não sabia o que era bacharelado e licenciatura. De verdade, eu não sabia. Naquela época, o máximo que a gente tinha era um panfletinho que te entregava, olha só, bacharelado tira 5 mil, licenciatura tira 2 mil por mês. Era isso que tinha, não tinha internet. Naquela época, você não estava conectado igual hoje em dia com o celular. Você tinha que entrar ali no final de semana, uma hora, pesquisava, ouvia uma musiquinha e saía. Jogava um joguinho online, não tinha essa questão de apoio de internet. Então eu escolhi o bacharel. Por sorte, porque a minha primeira tentativa de vestibular era para design gráfico. E graças a Deus eu zerei física. Não consegui, física me arrebentou. No ano seguinte, final de 2007, que eu passei no vestibular, eu acertei uma questão de física. Funcionou, passei, isso que importa. Até que eu cursei meu curso de 2008 a 2012, muito bom. Apaixonei pelo curso, fiz vários amigos, morando em Anápolis. Eu acordava de manhã, pegava um ônibus e voltava. Até que eu me formei e caiu aquela pergunta, tá, o que você vai fazer para sobreviver? Porque a família tem uma expectativa. Ah, a gente vai ajudar aqui agora, mas e depois? Meu primeiro emprego como professor foi aqui no Colégio Católico na cidade, foi muito bom essa experiência. Depois eu fui para o Pronatec, no mesmo ano, 2012. Trabalhei no curso de produção cultural. E depois, em 2013, eu trabalhei um pouquinho no curso de produção cultural, só que dentro de uma cadeia. Aqui existia o Centro de Adolescentes Internos, infratores, que era dentro de uma delegacia. Eu chegava, dava aula numa delegacia. Imagina eu chegando, todo artista, vestido como um artista tem que ser vestido. Chegava lá, tinha um policial com uma arma te olhando. E eu dava aula numa cadeia. Eu entrava, tinha uma televisão, tinha uma cela, tinha um quadro caindo aos pedaços, tinha uma ala direita e uma ala esquerda. Eu tinha que dar aula ali. E foi uma experiência bem interessante, foi pesada no começo, porque vários professores passaram nessa seleção, mas só eu quis continuar no curso. Então, eu dei aula de grafite, dei aula de desenho, aula de como utilizar um programa de edição de imagem. Então, assim, eu gostei. Foi um meio assim, gente, será que eu sei fazer isso? Até que caiu a ficha que eu consigo me comunicar muito bem com o jovem. Porque o que o jovem passa hoje é a mesma coisa que eu me enchi o saco na atividade deles. Então, aquela insatisfação, aquela revolta, poxa, ficar 5 horas sentado aqui nessa sala sem fazer nada, eu entendo que é. Então, aquela questão que eu brinco muito nos alunos adolescentes, falo, adolescente tem que ser depressivo, tem que sentir fome, tem que sentir sono. Se não tiver, é revoltado. Se faltar algum, você não é adolescente. Tem que saber usar isso. Então, aí eu passei no mestrado na FAV, de Arte e Cultura Visual, em 2014, 2016. Larguei meus alunos, deu uma choradeira, abraçou o professor esse ano, mas a bolsa era boa, eu larguei eles. Porque no final, a bolsa era muito boa. Meu primeiro emprego tinha R$ 500 de salário. E a bolsa era 1.500. Você quer abraçar crianças ou quer ter um emprego e ter um dinheirinho, né? Então, cursei meu mestrado. Foi muito bom porque eu aprofundei na minha pesquisa sobre jogos de tabuleiro. Eu pesquisei os jogos de tabuleiro na arte. Então, eu criei um jogo de tabuleiro sobre questões pós-humanísticas, que meu orientador foi Edgar Franco. Então, nessa pesquisa, eu desenvolvi um jogo de tabuleiro que as cartas eram o corpo de uma mulher. Você criava um ser que tinham partes plantas, partes animais, alterações físicas que existem, como colocar silicone na testa, cortar a orelha, bifurcar a língua, etc. Né? Aquela questão que eu precisava muito na época sobre como que em Goiânia, e até hoje, infelizmente, tem uma epidemia de mulheres que morrem com cirurgia plástica. Há pouco tempo atrás, todo mês morria uma. Inclusive, tem um caso que eu nunca esqueci, que a menina fez a cirurgia plástica para resolver um problema que ela tinha com o corpo, atrás do joelho. Ela fez a cirurgia e morreu. Agora pensa
essas questões, né, do corpo, da representação. Então foi um trabalho bem recebido, eu desenvolvi um jogo de tabuleiro, apresentei. E aí terminou o mestrado. Eu tinha dedicação exclusiva. Naquela época, você era obrigado, se você quisesse ter uma bolsa, a não ter nenhum tipo de emprego. Você vai receber só a bolsa, não pode fazer nada. E eu concordei com isso. Mas o que acontece quando você concorda, acaba a sua bolsa? Complicado. Então eu terminei meu mestrado, eu estava casado na época, minha ex-esposa também fazia mestrado, ela terminou o mestrado dela. Olhei em volta, o que eu faço? Eu tive que vender a primeira coisa que eu comprei quando eu entrei no mestrado. Foi uma mesinha de desenho digital, paguei R$ 1.000 na época, era o meu sonho ter aquilo, e eu tive que vender para poder me sustentar até resolver o que eu podia fazer. E nessa época eu prestei o doutorado na seleção em Brasília, na UNB, passei, fui muito bem, entrei com a Suzete Venturelli, que é uma amiga, uma professora, uma artista que, nossa, me inspirou e sempre me incentivou, vai atrás, faz isso. E lá no UNB eu pesquisei sobre a questão da sexualidade nos jogos. Então, o que torna um personagem de videogame atraente para uma pessoa? O que estimula, né? É a voz, é a aparência, é o contexto histórico, é o contexto do gameplay do jogo. E essa pesquisa foi muito interessante. E foi divertido, porque eu pesquisei sobre representações de personagens heteronormativos, mas eu achei outras representações na internet. E quando eu apresentava nos eventos acadêmicos, eu vou usar esse termo técnico, tá? Era um personagem com uma piroca gigante, aquele evento acadêmico, as pessoas todas chiques, né, elegantes, e eu mostrando aquelas cenas explícitas, ó, tô pesquisando isso, pá! Nunca vou esquecer, Museu Nacional da República. Uma senhorinha lá atrás, ihu! Curtiu o que eu tava vendo? Então era uma pesquisa legal, porque era algo que as pessoas tinham curiosidade, algo que todo mundo em algum momento já ouviu alguma piadinha. Por exemplo, a minha geração, tios, avós, brincavam com os Flintstones, a Smurfette, que é a única mulher do desenho animado. Tinham piadinhas já sexuais ali. Então, é algo que era presente. Essa pesquisa foi bem legal porque eu fiz um questionário que mais de 1.100 pessoas responderam, do Brasil inteiro. Respondendo quantos anos que tinha, se tinha sentido atração sexual com um personagem de videogame, qual era, por quê. Então foi uma pesquisa bem reveladora. E nessa época, ali por volta de 2022, 2023, eu descobri, por exemplo, que jovens naquela época, não quer dizer hoje, eles tinham um primeiro contato com uma imagem sexual pelo videogame. Não pela internet, não por um filme. Era o jogo ali, o primeiro contato. Então foi bem legal. Terminei o doutorado e o que eu faço da vida, né? Veio a pandemia, a gente sabe que a pandemia foi difícil para todo mundo. E nesse momento, o que eu faço? Nessa época eu trabalhava, por exemplo, num salão napolitano de arte. Eu fui mediador por 4, 5 anos, eu era contratado uma vez por ano, recebia crianças e adolescentes. Falei, poxa, isso aqui é legal. Eu comecei a ver que era muito interessante você mostrar para as pessoas o que era arte, que elas não conheciam. A coisa mais comum, ninguém sabe como um professor de arte faz. Elas acham que sabem o que é, e geralmente nunca é coisas boas sobre a gente, né? Infelizmente. Terminei meu doutorado, prestei um concurso para substituto em São Paulo, passei, fiquei 2 anos como substituto no IF, Instituto Federal de São Paulo, Campo Sertãozinho, que foi maravilhosa a experiência. Instituto, nossa, todo tipo de ferramenta, de ideias, eles me proporcionavam. Contudo, um dos maiores absurdos de fofoca que eu vi na minha vida foi uma professora, numa reunião para reformular o curso de Química, porque o IF, para quem não conhece, o IF tem a questão é um curso técnico junto com o ensino médio. Eu estava no curso de Química dando aula e 40% dos adolescentes tinham depressão, ansiedade. Então, uma porcentagem altíssima no curso. A gente conversando, eu com educação física, vamos colocar mais educação física, vamos colocar mais artes. Me levanta a professora de Química e me solta. Que tal colocar arte opcional? Né? Todos os documentos, todas as leis, as diretrizes de educação ali não existem para ela. Prestei, fiquei 2 anos em São Paulo, voltei para cá, até o momento que eu comecei a trabalhar como produtor cultural. Então, eu atuei em projetos da Lei Paulo Gustavo, atuei com o Fundo Municipal de Cultura de Anápolis, falecido, Descanse em Paz. Então, eu estava atuando em várias frentes. Olha que interessante, eu estava como artista, eu estava atuando como aquele que
produzia arte, não somente a minha, mas outros tipos de arte. E eu também estava ali na frente com crianças que nunca tiveram contato com arte. Então a trajetória é mais ou menos essa. Mas, como eu falo, hoje eu realmente amo ser professor. Surto, com certeza. Quero sair correndo às vezes pelado, desistir, tacar fogo nas coisas? Claro que eu quero todos os dias. Mas é bom. A gente tem diversas dificuldades. Eu fui uma criança muito privilegiada. Por quê? Eu nasci no ambiente que as artes eram incentivadas, fomentadas e algo positivo. Por exemplo, aqui temos 3 pinturas do meu tio, José Rodrigues Loures. Eu convivi na minha infância no ateliê dele. Então, eu vi a produção artística acontecendo. Então, quando eu quis estudar uma escola de artes infantil, me colocaram. Quando eu decidi ir desenvolver minha arte numa faculdade, uma graduação, eu fui incentivado. Isso não acontece. Isso não é normal acontecer. Então, quando me perguntam o que faz meu olho brilhar, quando eu pego uma criança traumatizada, que não consegue desenhar, porque já foi criticada por professores, já foi ridicularizada por colegas, e ela consegue desenhar algo e ficar feliz com o resultado, isso fala, poxa, isso está me satisfazendo, me faz bem. Porque, por incrível que pareça, as crianças têm pavor de desenhar. E quanto maior a idade, mais medo. Elas não conseguem entender que arte é se expressar. Eu não quero saber se está bonito ou se está feio. Não é essa a questão. Eu quero que elas me contem uma história. Arte é contar história, na minha visão. Então, eu coloco crianças, por exemplo, uma atividade com 6º ano, 11 anos agora, de eles fecharem os olhos e desenharem na escola o quarto que eles vivem. E eu já comecei a perceber que as crianças estavam querendo fazer um quarto mais bonito que elas têm. Ela, posso, professor, fazer uma coisa? Pô, desenho é seu, liberdade. Então, arte é expressão. A arte é como você se vê no mundo e como o mundo te vê. Então, quando eu vejo uma criança, um adolescente que tem um trauma, que tem muita dificuldade e me mostra um trabalho, eu me sinto muito bem. Quando eu faço atividade com as crianças e adolescentes, que eles, professor, isso foi a coisa mais legal que eu fiz na escola, eu fico feliz, mas eu fico triste. E acontece demais a criança virar para mim, professor, isso foi tão bom, faz mais. Mas sou eu, não é a disciplina, não é matemática, não é física, é algo que vem de mim. Então depende muito de quem está ali com aquelas crianças. E o que me anima, olha, eu vejo muita gente talentosa, dedicada. Eu adoro doutrinar criança. Recentemente, uma aluna minha em Goiânia, quando dei aula no Instituto em Artes Brasileiro França, que é a Sam, oi Sam, ela entrou no mestrado, ela vai se casar agora, espero ser convidada para o casamento. Então, eu doutrinei, no bom sentido, sempre é bom, uma adolescente que desenhava muito bem, a cursar uma faculdade, que entrou no mestrado. Então, quando eu encontrei com ela, o que você está fazendo aqui? Eu entrei aqui, professor. É uma felicidade imensa. Já encontrei outros ex-alunos no curso de artes, porque a gente sempre conhece os artistas que estão agora produzindo. Mas para ele estar aqui agora, quantas crianças, adolescentes e adultos desistiram de desenhar? Se você parar agora, perguntar para o seu pai, para sua mãe, para os avós, vô, já desenhou quando era criança? Por que você parou? Não sei. Ai, mãe, eu desenhava. Você desenhava? Desenhava. Eu gostava. Parou por quê? Não sei. Em algum momento, esse mundo caótico, infelizmente capitalista, no sentido capeta mesmo, ele meio que suga a gente e tira o que a gente pode ser. E eu falo, a minha arte, eu falo para todo mundo que tem aula comigo. Deixa para estressar, ficar nervoso, chorar com física e matemática. Entrou que a gente vai se divertir e conversar. Eu acho que a primeira coisa que eu vou falar para esses futuros professores é não esquecer que eles foram alunos. Porque a gente chega na faculdade, não sei o que acontece, os professores já não são tão humanos quanto deveriam. Falta um entendimento, se colocar no lugar do outro, falta uma empatia. Vocês estão aqui à noite, numa quinta-feira, vou voltar para Goiânia 1h30 de carro. Então, isso é pesado. Vocês não estão num berço esplêndido de possibilidades, de ofertas para vocês. Vocês estão se dedicando, se esforçando, estudando. Então, me frustra muito quando eu vejo esquecer que já foi aluno. Eu vejo muito comum em salas de professores, esse menino não fica quieto. Aí eu da minha cabeça, poxa, mas na reunião de professores você odeia ficar sentado aqui? Como é que você quer um adolescente que está com a cabeça girando, 1000 coisas acontecendo, que fique calado, 5 horas, não respire, não pense? Isso não existe. Então eu quero que nunca se esqueçam
que foram alunos. Eu, por exemplo, quando eu converso com minhas turmas, eu tô conhecendo, a gente vai conversando, sei o quê, aos poucos eu contando da minha vida, né? Esse nosso professor, parece que é só você que entende a gente. Eu falei, claro, eu já fui expulso de 4 escolas. Por quê? Porque eu era inquieto. É triste pensar que a educação que a gente vê é a mesma de 30 anos atrás, de 50 anos atrás, de 100 anos atrás. Se muda a ferramenta, sai o papel e o tablet. Mas a questão que fique quieto, obedeça, escute, ainda tem. Então, resumindo, nunca esqueça que você já esteve naquele lugar daquela criança impaciente, que você não gostaria de estar aqui, ali, de estar em casa abraçando seus cachorros, seus gatos e um videogame. Tem que entender, primeira coisa, que ser professor de artes, você vai ser amado e odiado. Não tem meio termo. A maioria dos alunos vão te amar porque nunca viram aquilo na vida. E a maior parte da gestão escolar, colegas, direção, coordenadoras vão te odiar. Porque, infelizmente, minha visão, a escola hoje não é um lugar de felicidade nem criatividade. O que é horrível. Então, quanto mais criativo é o aluno, parece que mais impaciente ele se torna, menos aceito no ambiente, porque ele não se encaixa. O artista não deve se encaixar. E o professor também não deve. Por mais estressante que seja, a gente não deve colocar nossa produção em caixinhas. Então, a minha produção vem lá de trás, quando eu desenhava anime, lia mangá, jogava videogame, colocava, agora eu sou velho, colocava fita cassete, pausava a fita cassete, colocava um papel e desenhava. Então, o que eu pensava e gostava naquela época ainda repercute na minha produção. Eu não apaguei que eu curtia anime, mangá, jogava videogame. Eu continuo com aquilo. Isso pode ser uma profissão. Você pode trazer isso pela de aula. A forma mais fácil de ter contato com a criança e adolescente. Qual jogo você joga? O que você curte? Assiste anime? Eles adoram, eles se fascinam em ver que o professor também é um ser humano. O professor não pode esquecer que também é humano, tem seus gostos, acorda de mau humor e etc. Hoje em dia, a produção, eu estou refletindo muito sobre o cotidiano, porque eu trabalho em ambientes muito díspares. Eu trabalho numa escola que é no bairro elitizado da cidade, com um apartamento de 10 milhões de reais, mas também eu trabalho num bairro que são crianças e adolescentes do polo industrial da cidade. Os pais vieram do norte e nordeste para trabalhar, e ali é o bairro que não tem um parque, que eu nunca vi tanto cachorro e gato abandonado na minha vida, enquanto o bairro rico está ali com todos os recursos. Então, eu estou fotografando, eu pensei, não, eu quero voltar a produzir. A foto é algo que me atrai porque é muito rápido, é muito instantâneo. Então eu vejo momentos, por exemplo, eu tirei uma foto de 2 crianças girando numa placa de pare. Estou girando, feliz, eu fotografei isso. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que essas crianças não vão ser paradas um dia? Será que a criatividade delas vai ser interrompida? Então eu reflito muito sobre isso. O professor vai manter o seu lado sensível e subversivo, porque ser professor é ser subversivo. O professor não deve aceitar regras. Não é, educação não é números. Educação é você preparar as crianças para o mundo. Qual mundo? O que você achar melhor. Eu prefiro 1000 vezes uma criança criativa, que pense, que se divirta, que queira olhar para o mundo e falar, eu quero fazer isso, do que uma criança que senta, fique quieta e tire 10 em matemática. Eu acho que a escola não está preparada para diversidade de aprendizagens. Eu acho isso um grande problema. Então, o que eu recomendo? Viva a arte. Se você, como professor de arte, não visita exposições, não escute música, coloca um fone de ouvido, vá para o trabalho, escute aquela música que te faz feliz. Eu, por exemplo, eu dei aula com ensino médio, eu fiz um trabalho com eles de analisar clipes musicais, para vender 10 pontos. Eu passei vários clipes e mostrei um clipe que eu escuto todo dia antes de pisar na sala de aula. Eu coloco aquela música do Offsprings, uma música punk, que fala de sonhos que foram estraçalhados e acabaram. Porque a gente está vendo o tempo todo ali, poxa, eu estou cansado, eu estou exausto, mas você vê uma criança às 7 da manhã correndo para te ver e te dar um oi. O que motiva uma criança que mal acordou, muitas vezes passou a madrugada jogando videogame, para te dar um oi? Isso dá força. Obviamente não pode romantizar isso.
gente tem que lutar por melhorias, tem que se impor, tem que ir atrás. Mas eu acho que cada professor tem que ir atrás daquele pontinho brilhante que te anima. Para mim, é quando eu vejo uma criança conseguir o que ela não conseguia, e isso vai para a família inteira. Eu encontro com famílias de adolescentes, crianças na rua, professor. Eu falo, eu, fazer o quê? Sabe, é muito bom ser reconhecido. Mas, de novo, a gente não deve, não pode romantizar a profissão.